Minha irmã sempre roubou meus namorados, até eu devolver na mesma moeda. Eu sou a irmã mais velha. Tenho 26 anos. A Raquel, 24. A gente cresceu no interior de São Paulo, sempre grudadas no começo, e depois sempre em guerra. E essa guerra tinha nome: homem. Porque, claro, todo namorado que eu arrumava, a Raquel dava um jeito de beijar também. E pior, muitos largavam de mim pra ficar com ela. Eu cresci com uma sensação horrível de que eu nunca era suficiente. E meus pais se isentaram. Diziam que não iam tomar partido. Não sei se por medo de briga ou por omissão mesmo. Mas eu cresci sem amparo. Eu parei de levar qualquer namorado em casa. Virou um território hostil. Mas então veio o Marco Aurélio. Eu tinha 20 anos e nunca tinha gostado tanto de alguém. E ele não dava trela pra Raquel. Foi o meu primeiro e talvez único relacionamento que parecia seguro. Só que ela infernizou tanto, mas tanto, que desgastou a gente. Ele não aguentou o estresse e terminamos. Até hoje me dói lembrar. Os anos passaram, fiz faculdade, trabalhei, me fechei num casulo emocional. Até que Raquel conheceu o Ricardo. E, milagrosamente, ela se apaixonou por alguém que não era meu. Casou, mudou, criou uma vida própria. Ou pelo menos eu achei que tinha mudado. Quando ela viajou por 3 semanas para fazer uma matéria, minha mãe chamou o Ricardo para dormir lá em casa, para não ficar sozinho no apartamento. E assim, como quem não quer nada, botaram o marido recém-casado da minha irmã dentro da minha casa, no quarto dela. Eu queria dizer que eu me controlei, mas não. Eu estava amarga, magoada, inchada de rancor acumulado desde a adolescência. E pela primeira vez na vida, eu quis vingança. Eu queria que ela sentisse uma parte da humilhação que eu senti a vida inteira. O pior é que o Ricardo não prestava. Era carente, bobo, seduzível. Não relutou nem 5 minutos. E eu? Eu estava tão cega pela vingança que entrei nessa como se fosse uma cena ensaiada. 3 semanas fazendo exatamente o que ela sempre fez comigo. Mas antes que eu pudesse esfregar a verdade na cara dela, ela mudou. Pediu desculpas. Chorou. Me disse que entendia de verdade o que era amar alguém. Que ela estava arrependida do que tinha feito comigo por anos. E aquilo me desarmou. Eu percebi que estava prestes a destruir o casamento da minha irmã, justo no momento em que ela finalmente tinha crescido. Eu não queria mais vingança. Eu não queria o Ricardo. Eu só queria seguir minha vida. Então fizemos um pacto silencioso. Esquece. Nunca mais tocamos nisso. E eu segui. Pelo menos eu tentei. Até o dia em que meu atraso menstrual virou um teste positivo. E o teste positivo virou pânico. E o pânico virou certeza. Eu estava grávida do marido da minha irmã. Eu juro. Eu desmoronei. Torci para que a gravidez não fosse para frente. Chorei sozinha no banho. Me xinguei no espelho. Me prometi que se Deus me tirasse dessa, eu nunca mais faria nenhuma burrada na vida. Mas a gestação continuou forte, firme, saudável. E eu tive que mentir para os meus pais. Disse que tinha sido no carnaval, com um cara aleatório que eu nem lembrava o nome. Eles ficaram decepcionados, mas me acolheram. Era só isso que eu queria. Sobreviver àquele caos interno e ter meu filho em paz. Meu maior medo? O bebê nascer ruivo. Ricardo era ruivo nível, pelos do saco laranja. Eu lembro disso com desgosto. Eu acordava à noite aos prantos imaginando minha mãe segurando uma criança, acesa no colo e olhando para mim com nojo, com decepção, com repulsa. Pesquisei genética como se fosse doutorado. Gene recessivo, gene dominante, tabela de Punnett, probabilidade de fenótipo. Eu virei especialista em ruivice involuntária. Mas quando meu filho nasceu, graças a Deus, ele veio moreno, de cabelinho preto e bochechas rosadas. Um alívio tão grande que eu chorei como se tivesse sido salva da forca. Coloquei o nome dele de Marco Aurélio. Sim, eu sei. Hoje eu também acho que fui idiota. Mas na hora parecia bonito. Uma homenagem ao único cara que me tratou bem de verdade. Com o tempo, minha vida começou a entrar no eixo. A Raquel virou a tia mais apaixonada do mundo e o Ricardo... Bom, agia como se nada tivesse acontecido. E eu fingia que acreditava. Até o verdadeiro Marco Aurélio reaparecer. Ele viu meu perfil com fotos do meu filho, com o nome dele, e me chamou. E o meu coração, que eu achei que estava morto, acordou.
Voltamos a namorar. Foi lindo, leve, doce. E eu fiz a pior coisa possível. Contei a verdade pra ele. Eu achei que amor verdadeiro merecia sinceridade. Que eu precisava provar que era uma nova mulher, sem segredos. Que burrice. Ele virou um justiceiro moral. Foi no trabalho do Ricardo, deu um soco no homem e contou tudo. Tudo. Sem direito à defesa, sem contexto, sem nada. O caos explodiu. Ricardo chorou como criança. Quis largar a Raquel. Quis assumir o Marquinho. Quis ficar comigo pelo bem da família. Eu quis morrer. E para piorar, Raquel estava grávida. Quando descobriu toda a verdade, por um acaso trágico, perdeu o bebê. A dor dela partiu meu peito de um jeito que nem a culpa tinha feito antes. Ela me ligou do hospital e disse: "Você morreu pra mim. Mas meu sobrinho não tem culpa de nada. Faça o certo por ele." E desligou. Hoje eu moro na mesma casa que ela. A gente não se fala. Ela não olha pra mim. Eu carrego meu filho nos braços e carrego a culpa nas costas. Eu nunca quis destruir a minha irmã. Eu só queria sentir, por um único momento, que eu também podia ser vista. E agora não sei se algum dia ela vai me perdoar, ou se eu mesma vou.